1h e 53 minutos. Conversa aqui, a entrevista é sobre educação com o secretário de Estado de Educação, o Aberson Carvalho. Tem aqui a dúvida do Leonardo. Pergunta é um pouco grande, mas você já entendeu o espírito da coisa, né? Guarda a relação com o problema do fardamento, do uniforme. E aí? Exatamente. O fardamento que a gente adquire no Estado, né? Esse fardamento ele vem do recurso que o Estado recebe. O município, quando ele tem um aluno matriculado na sua rede municipal, ele também recebe recurso do fundo. Recurso este é obrigatório, né? É constitucional. Não é que o governo federal está dando. Na verdade, esse recurso é para a educação e deve ser gasto na atenção da educação básica, né? A gente, no Estado, o governo do Estado tomou uma decisão de dar fardamento, né? Com recursos do próprio Estado, né? Mas aí vai de cada município. Infelizmente, o Estado ele não tem condições de garantir para todos os alunos de todos os municípios. Alguns municípios fazem a entrega sim, né? Mas o Estado já vem com 2 anos seguidos entregando fardamento. E agora, os alunos que vão se matricular em 2023, nós também vamos ter a entrega de fardamento para todos os alunos da rede estadual. Bom, a professora Nívia está perguntando uma coisa para você aqui. Como a secretaria já montou o calendário do ano letivo de 2023, se sabemos que a maioria dos professores que estão em sala de aula são provisórios e encerrarão seus contratos no próximo mês? E até agora sequer foi falado pela gestão sobre concurso seletivo, de fato? Professora Nívia. Exato, professora. Nós temos aí, de fato, um grande volume de professores que encerram no dia 23 de fevereiro, mas já estamos em tratativas internas com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Secretaria de Estado de Administração, para fazermos este processo seletivo, né? Estamos nos organizando e vamos estar em breve divulgando o regramento, divulgando como se dará, como será feito e quais serão os dias. Nós temos esta preocupação, estamos trabalhando nisso, mas hoje eu não posso chegar aqui e dizer, tá, a regra do jogo é essa, sendo que o edital não foi publicado. Precisa esse trâmite de respeito ao instrumento legal que é o edital, para falar qual será a regra do jogo para este processo seletivo. O de fato é que nós vamos estar contratando profissionais para poder ter aí o ano letivo em funcionamento. Houve alguma época em que a construção desse edital, a elaboração desse edital, foi feito em conjunto com os trabalhadores? Houve uma época em que isso aconteceu? Esse edital não dá para ser feito em conjunto com os trabalhadores, tá? Vou te explicar por quê. Porque esse edital ele busca uma concorrência pública. No momento que os trabalhadores, fala assim, bora chamar sindicato, o terceiro ou quarto setor participa deste processo, ele não se torna, Não é isonômico. Correto. Bom, eu quero perguntar uma coisa para você, guarda a relação com essa situação da internet nas escolas. Tem a internet das coisas? Tem a internet nas escolas. O governo do estado tem um projeto, um alvo a ser alcançado, que é a ideia do ensino integral e híbrido. Como é que o governo do estado pensa em fazer isso? Vou lembrar aqui que, recentemente, o estado do Acre foi lembrado na grande imprensa como um anti-exemplo de escolas que não têm o básico, sobretudo no interior, escolas indígenas, sem acesso a quase... Nas imagens que foram mostradas, inclusive, tem lá os alunos indígenas, todos com a camisa nova do governo, mas sentados em pernamancas, pedaços de pau. Como é que a gente pensa em ter ensino híbrido e integral, sendo que a gente tem um desnível tão grande dentro do mesmo sistema? Exatamente, nós temos um desnível de modalidades, né? Vamos assim dizer. A modalidade da educação indígena, a modalidade do ensino do campo e a modalidade da educação urbana. São diferentes, são estruturas diferentes, são rotinas diferentes que a gente precisa ter essa compreensão. Há um exemplo. Eu tenho, por exemplo, em determinadas aldeias, 7, 8 alunos dentro de uma etapa de ensino. Já em outras, eu tenho 70, 80. Então, você tem a variação e a metodologia precisa ser dada de forma adequada. Porque a educação ela também precisa ter o seu viés sustentável. Tem o financiamento. É preciso que ela se tenha
esse próprio financiamento, senão ela não consegue avançar, vai chegar um momento que não se oferece porque não se financia. Então precisamos ter esse cuidado. Mas eu quero aqui, de fato, considerar essa fala, e nós, no Estado, desde o ano passado, nós estamos trabalhando num projeto, tá, que é garantir para todos os estudantes indígenas internet, com tablet. Todos 6.500 tablets já estão comprados. E a internet nós vamos levar de forma satelital. O acesso à rede vai ser via satélite? Via satélite. É esse instrumento que está sendo trabalhado, é esse instrumento que estamos em processo de licitação, é um que está em elegibilidade, que é a Telebrás, que é uma empresa pública brasileira, ele não conseguiu atender 100% a nossa demanda, então uma parte está sendo feita pela Telebrás, outra parte está em processo de licitação, e os tablets já estão adquiridos. Então essa parte para o indígena de atendimento, nós vamos atender os 6.500 alunos indígenas já neste ano com essa estruturação. Então, assim, precisamos, além disso, avançar na questão do indígena e no rural, na melhoria, na construção de escolas, na adaptação de uma escola própria para aquela realidade. Porque você tem lugares, por exemplo, que você precisa de uma sala de aula. Outros, você precisa de 3, 4 ou 6 salas de aula. Então, existe já um projeto pronto, já estamos em licitação para a construção de escolas indígenas e temos também a tranquilidade de dizer que nós precisamos olhar a educação indígena de acordo com a cultura, de acordo com o seu processo cultural do seu povo, da sua etnia, respeitando aí toda a tradição da população. Aberson, eu conversei recentemente com um educador que trabalha sobretudo com a educação de jovens e adultos. E ele me trouxe um dado preocupante de 2019 comparado a 2018. Foi o último dado que ele me colocou. Houve uma redução do número de matrículas da ordem de 60%, Aberson. Como parece um raciocínio genérico, mas a escola está perdendo um pouco o encanto para a juventude. Você percebe um esforço do governo para tentar colocar esses danados desses tablets aqui, esses instrumentos, mas isso são instrumentos. A essência o miolo da coisa tem, digamos assim, que tem outro espírito. Como é que faz? 60% do EJA sem estar matriculado? Como é que vai ser a reação de vocês? Vamos lá, vamos voltar para o momento histórico, né? Em 2018 nós tínhamos em execução um projeto de alfabetização direta. Em 2019 foi suspenso, em 2020 iríamos apresentar um outro modelo, estamos falando do Quero Ler, naquele momento 2018, certo. 2019 ele é suspenso, ele é remodelado, ele é reanalisado e reelaborado para que 2020 fosse apresentado este novo projeto. Em 2020 viemos com a pandemia, né? Ali 20, 21. Em 2022 viemos com um avanço já da educação de jovens e adultos, da implantação e ampliação nas escolas. E agora, para 2023, nós temos aí um programa específico de alfabetização de jovens e adultos, ou seja, a partir de 15 anos, de 15 a 50 anos é um grupo, e acima de 50 anos, um outro grupo, que a gente chama de 15 a 50 anos a vida ativa, que ele ainda tem muito tempo de trabalho, pode gastar uma energia com formação técnica. E isso eu quero registrar, que é já um desenho já iniciado ali junto com a professora Socorro, quando estava na educação, já é uma ideia. E ela, como deputada federal, ela já disse, olha, vamos cuidar daquilo, que aquilo ali vamos mandar dinheiro para a gente fazer esse trabalho em conjunto. Né? Então, quero só registrar aqui. Mas atendendo o pedido do nosso governador Gladson, que foi um dos que já apareceu em pesquisas nossas, que precisa se cuidar, aumentamos o número de analfabetos. Qual é o número que nós temos hoje? Nós temos hoje aí cerca aí de 12, 13%? Cerca de 70 mil pessoas, muito mais idosas, né? Que não foram atendidos, que seriam chamados os analfabetos, né? Ou umas 10%, 12, 13% da nossa população. E o nosso foco é trabalhar justamente em esses 2 ciclos, que a gente chama de atividade, que tem produção ativa de trabalho, seria fazer o processo de alfabetização com a formação técnica profissionalizante. Ou seja, uma parceria com o IPTEC, aquela pessoa que está estudando, está alfabetizando, ela também vai estar fazendo um curso de ar-condicionado, de elétrica, de pedreiro, de carpinteiro,
buscando os dois viés, levando a esse trabalhador, né, a ter aí este viés. E também com instrumento de bolsa, de incentivo, de motivação. Isso tudo a gente já está desenhando para soltar agora em 2023, buscando justamente garantir essa redução, e está no nosso plano de governo também esse modelo. 60%. E você tem aí um outro grupo, que é o que a gente chama de classe especial, que são esses que já estão aí acima de 50 anos e alguns da melhor idade, assim chamados, né, para poder fazer um trabalho diferente, dinâmico, mais com eles focado nesse processo de alfabetização. Boa tarde, Itaã. Pergunte ao secretário Aberson como ficará a situação do ensino especial. Haverá seletiva para a contratação de professores, já que para muitos o contrato se encerra agora no final do ano letivo, se encerrou agora no final do ano letivo de 2022? Então, os processos seletivos de agora é para aqueles as áreas que nós não temos banco, né? A gente precisa entender que precisa ser priorizado. Então, muitos dos nossos contratos de mediadores, temos algumas áreas com banco, outras não. Mas, por exemplo, o assistente educacional, que é o cuidador, para esse será feito. Então, você tem todo um estudo, né, de necessidades da secretaria, que nós vamos estar fazendo o processo seletivo para cobrir estas lacunas, né? Volto a dizer que este processo seletivo que vai estar em andamento, que é mais célere, ele vai se iniciar, mas há um compromisso do nosso governador Gladys Cambeli do concurso público para a educação. Precisamos também olhar para o profissional de carreira e valorizar através da formação para que a gente tenha aí uma educação de fato de qualidade. Dona Eliette do Castelo Branco não ficou convencida da sua resposta, não. Boa tarde, Itaã. Pergunte ao secretário, vão ou não vão pagar os 5% esse mês, que era o acordo que ele mesmo disse aí em outro programa? Não são 5%, dona Eliette. Não são 5%, são 3%. Nós colocamos na tabela, quando nós colocamos na tabela, na negociação de abril, 7%, né, que é a puladinha das letras que a gente fala, né, e há um compromisso de a gente reintegrar, né, agora, para janeiro, o projeto de lei vai ser votado, mas retroativo a janeiro, para os 10%. E, além disso, precisamos discutir o outro impacto, que é a questão do piso. Então, toda essa discussão nós vamos abrir agora, na próxima quinzena, com os sindicatos, com a categoria, para poder a gente estar aí garantindo uma melhor qualidade, uma valorização profissional ao professor e ao servidor da educação. Tem aqui uma outra situação, isso aqui é coisa de gestão mesmo ali do pirão do dia a dia. Boa tarde, Itaã. Pergunta para o secretário, por que algumas empresas de transporte escolar atrasam tanto o pagamento do trabalhador? Porque a diferença de salário de uma empresa para outra também, se é a mesma função, sabemos que tem um sindicato que representa essa categoria, que é do transporte público. Porque é o Sintepac, né, que é do transporte de passageiros e cargas. Por que a secretaria aceita essas diferenças? Muitos dos contratos, então, eles precisam passar por uma repactuação, para o reajuste, que são as questões administrativas dos contratos, né? E a gente está avançando bem nisso. Conseguimos avançar em quase todos, acho que só tem uma empresa que não conseguiu avançar. Mas a partir de agora, todas elas equiparão ao salário reajustado 22, né? E durante esse processo, como são vários contratos e várias empresas, cada um é um processo administrativo. E algumas já pagam, por isso que existe essa distorção, algumas já pagam maior, outras já pagam menor. E o que a gente está buscando fazer para solucionar esse problema, mas também abrindo uma nova licitação, para que o valor licitado no seu global seja todos iguais. E esses atrasos? Eu sei que esse problema já foi mais forte ali na secretaria. O atraso é de dias, então a empresa precisa apresentar suas certidões, ela precisa fechar o mês, a medição é do mês, né? Vamos assim dizer, eu fecho dia 30 ou 31 e apresento aos próximos dias à secretaria. Mas essas empresas não podem ficar dependentes exclusivamente, imediatamente dependentes de vocês, né? Exato. Eles têm que ter uma poupançazinha, não é isso? Pelo contrato, como uma vez a gente conversou em outro programa seu, Exato. Pelo contrato nós temos um contrato onde regra diz que a empresa tem que ter um caixa de 3 meses da garantia do salário. Justamente para não comprometer o trabalhador, né? Não é isso? A gente está falando de atraso que ele está colocando, então ele está falando de atraso de 10, 15 dias, hoje. Né? É esse o tamanho. Rapaz, mas de atraso. 15 dias o cabo sem ter dinheiro. Não, mas eu digo assim, vamos pegar a empresa X, ela apresenta suas documentações no dia 3, 4 trabalho, porque o trabalhador também tem que assinar
todas as suas documentações, o seu ponto, a sua coisa toda. E tem gente que é do interior e tem que vir para a capital. Então tem uma logística aí no processo. No máximo, estou dizendo assim, no máximo, eles estão recebendo entre o dia 10 e o dia 15. Porque a empresa teria que pagar já de imediato. Exato, né? exatamente. Não é a secretaria o problema, Sim, é a empresa sim. que não tem. Então a empresa sempre aguarda receber da secretaria para poder pagar. E a gente tenta agilizar o máximo possível, tenta acelerar. São vários contratos, são vários notas NFs, né, notas fiscais, que precisam de atestos, do Jordão, Marechal, enfim. E isso tudo leva um tempo. Eu conversei outro dia aqui com representantes dos ex-integrantes dos conselhos. Queria só que você falasse rapidamente se existe perspectiva ou não, que a Secretaria de Estado de Educação é muito grande e há uma expectativa de que vocês são obrigados a comprar produtos da merenda escolar da própria região. Não existe? Isso é uma lei. Como é que vocês podem melhorar o preço pelo produto pago? Existe essa perspectiva? Existe, existe. Nós temos aí o Comprac, nós temos os pregões eletrônicos que a Secretaria faz para nivelar preços, nós temos a agricultura familiar, a compra direta da agricultura familiar, e tudo isso está ocorrendo. Hoje mesmo nós estamos em trânsito com licitações de pregão eletrônico, porque assim, é preciso ressaltar, rapidinho, o recurso federal é obrigatoriamente ser gasto com pregão eletrônico. A licitação tem que ser feita desta forma. Quando é de RP, você pode trabalhar com Comprac, né? Mas existe no PENAT, que é o recurso federal, a obrigação de comprar também uma porcentagem da agricultura familiar. Então as regras do jogo é de acordo com as portarias, é de acordo com a legislação. Então nós estamos fazendo, nós temos a licitação que está ocorrendo nas compras do pregão eletrônico na Selic e temos também o Comprac que está sendo desenvolvido pela SEIT. A ideia é que a gente chegue no final com essas diversas empresas habilitadas ou contratadas com as atas registradas e a gente possa mensurar qual o melhor preço e o melhor ganho para a administração. Muito bom, Aberson. Obrigado pela sua participação aqui. Nós vamos para um intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.